uma série de propostas por parte dos partidos. Eu gostaria de saber se o Governo vê com bons olhos, por exemplo, a questão de pagamentos de água, de luz e de gás que vão estar em cima da mesa amanhã. Obrigada. Pronto, o Governo, amanhã na Assembleia da República, terá um conjunto de diplomas, designadamente em matéria de arrendamento, para assegurar que se não haverá situações de despejo, nem haverá situações de ruptura das relações contratuais fruto da quebra de rendimentos que as famílias estão a viver neste período, e também medidas de assegurar aos senhorios a continuidade de rendimento se for necessário. Quanto a outras medidas que os partidos têm estado a apresentar, todas elas são bem intencionadas, algumas não são propriamente compatíveis com aquilo que são as capacidades do país, mas o Governo não participa nesse debate e seguramente os partidos representantes na Assembleia da República apreciarão as propostas que estão em cima da mesa e o Governo cá estará para cumprir aquilo que for aprovado, naquele espírito de solidariedade institucional que tem sido particularmente evidente nestas semanas entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, o que demonstra bem a maturidade da nossa democracia, mesmo num estado de exceção como é o estado de emergência. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, Sara. De facto, é expectável, como todos nós já estávamos um bocadinho a antecipar. António Costa deixa aqui, digamos, duas grandes linhas que vão ser adotadas pelo Governo. Primeiro, vai haver um aperto na malha no estado de emergência. Em segundo lugar, esse aperto será claramente, digamos, dirigido à mobilização, à mobilidade das pessoas. Ou seja, vai haver aqui um constrangimento ainda maior da mobilidade das pessoas, que é o fator mais pernicioso para o Covid-19. Podemos aqui, se calhar, tentar antecipar duas ou três concretizações desta restrição de mobilidade. Primeiro, eu penso que vai ser certo que será mandatório daqui para a frente que as pessoas que estejam a circular tenham uma autorização da sua entidade patronal. Qualquer pessoa que não tenha essa autorização da entidade patronal será naturalmente, digamos, punida. E aqui também, ao nível da punição, o que se prevê é que haja um agravamento das multas para quem seja apanhado a circular sem, naturalmente, essa justificação da sua entidade patronal. Um segundo aspecto que eu espero que esteja consagrado, tenho muita curiosidade em saber se estará ou não consagrado, é o confinamento das pessoas maiores de 70 anos. Até agora, as pessoas maiores de 70 anos, como sabemos, têm uma incidência muito particular e os efeitos do Covid-19 são particularmente nefastos. As pessoas com mais de 70 anos tinham um chamado especial dever de recolhimento. Ora, em face do que se tem visto nestes últimos dias, nestes últimos 10 dias, tem havido, infelizmente, muitas pessoas nessas circunstâncias que não cumprem este especial dever de recolhimento. Eu estou muito expectante que, no apertar das medidas, haja, de facto, um confinamento obrigatório das pessoas com mais de 70 anos para os próximos 15 dias. Tendo em conta que António Costa disse que a melhor forma deste estado de emergência durar menos é ter a máxima intensidade, por exemplo, o recolher obrigatório para todos e até um possível encerramento temporário das fronteiras, tendo em conta a aproximação do período da Páscoa, podem também estar em cima da mesa nesta altura? Sara, deixa-me recordar-te que o encerramento das fronteiras já foi definido no primeiro estado de emergência. Há um controle muito estrito na fronteira com Espanha, isto por acordo entre os dois governos, e em termos de viagens aéreas também esse acordo, essas restrições estão a ser impostas. Há uma série de voos que foram por simplesmente abolidos e outros estão fortemente condicionados. Em termos do recolher obrigatório, eu penso que o Primeiro-Ministro, assim como o Presidente da República, é um bocadinho avesso a essa figura do recolher obrigatório, porque consideram ser, digamos, um constrangimento inadmissível da liberdade individual. Agora, o que eu penso que haverá é, de facto, digamos, um agravamento das penalidades
para quem seja apanhado a circular, independentemente do horário, e que não tenha uma justificação escrita para isso. Isto faz, digamos, as vezes de recolher obrigatório, porque quem for apanhado, por exemplo, às 9, 10, meia-noite, 1 da manhã, a circular, das duas uma, ou tem de facto uma boa justificação e uma justificação escrita da sua entidade patronal para estar a circular àquela hora, ou então terá naturalmente que ser punido com uma multa, que eu penso que a multa aí deverá de facto ser agravada. Foram abordados também alguns tópicos nesta declaração de António Costa ao país, nomeadamente no que diz respeito às escolas, ainda que tenha referido que essa decisão só será tomada no dia 9 de abril, mas referiu o Primeiro-Ministro que nessa altura será apresentada a solução encontrada. Ora, isso, Miguel Ganhão, já dá aqui a entender que as escolas provavelmente não irão reabrir da mesma forma. Não, isso tem vindo a ser sucessivamente, há vários aspectos que têm vindo a ser abordados publicamente. Primeiro, é claro que as escolas, no final das férias da Páscoa, as escolas vão se manter fechadas. Depois, há a questão de como é que elas eventualmente poderão abrir. O Primeiro-Ministro deixou cair a data de 4 de maio, mas o que pensamos que é pacífico é que nem todas abrirão ao mesmo tempo. Portanto, vai haver aqui um escalonamento de escola, da abertura do ano escolar, muito provavelmente por ciclos de ensino, para ver, de facto, se existirá ou não a possibilidade de salvaguardar as crianças dos efeitos desta pandemia. Eu penso que o Ministério da Educação deverá estar, neste momento, a estudar com as várias escolas qual vai ser o calendário possível de abertura do ano letivo. Se iremos começar por o escalão mais baixo da ano letivo, a chamada antiga primeira classe, e daí para cima, ou então se vamos abrir ao contrário, ou seja, os ciclos superiores começam a abrir e digamos, o ciclo primário ficará para o fim. Também, Miguel Ganhão, já é expectável que existam vários pedidos dos partidos para a adoção de mais medidas que visem proteger as famílias, também as empresas. António Costa não quis entrar em detalhes sobre possíveis benefícios no pagamento da luz e da eletricidade, mas deu aqui algumas ideias sobre as questões do arrendamento, por exemplo. O que é que poderá também acontecer a esses níveis? Bom, Sara, aqui o Primeiro-Ministro disse que é preciso acompanhar os efeitos desta crise quase diariamente, não é? E, de facto, como ele tem referido muito bem, o mês de abril vai ser um mês absolutamente decisivo, não só para ver os impactos ao nível do setor da saúde, mas também para ver os impactos económicos que esta crise já tem no tecido empresarial português. Ao nível do arrendamento, o que é preciso encontrar? É preciso encontrar uma solução que, por um lado, compense os senhorios, uma vez que estão impedidos de fazer despejos por não pagamento das rendas, não é? E também, por outro lado, fazer com que os inquilinos tenham instrumentos alternativos para poderem pagar estas mesmas rendas. Miguel Ganhão, já conseguiste provavelmente também colocar o teu telemóvel no silêncio. Também sobre as prisões foram referidas algumas questões, nomeadamente o Governo diz que está a trabalhar e que vai trabalhar em 3 dimensões e dá aqui a entender que serão concedidos indultos para alguns reclusos e também que poderá ser alterada a execução de penas, tendo em conta que as prisões poderão também ser aqui focos trágicos de contaminação de Covid-19. Sim, Sara, também aqui, por exemplo, o Presidente do Sindicato dos Juízes, ontem na CMTV, deu, de facto, uma solução que me parece perfeitamente razoável, que é o indulto de presos que estejam a cumprir as chamadas penas substitutivas de prisão, ou seja, aquelas penas de prisão que foram convertidas em prisão por não pagamento de multas. De facto, esses presos não têm, digamos, razão. Hoje o perigo de estar confinados a um estabelecimento prisional é muito maior do que aquele que eles possam ter quando
regressem à liberdade, e pode também aqui haver, de facto, uma maximização da chamada prisão domiciliária com pulseira eletrónica, um instrumento que tinha vindo a ser, digamos, utilizado de uma forma mais generalizada nos últimos meses ao nível dos serviços prisionais e que agora pode ser, de facto, digamos, realocada àqueles presos que possam, de uma forma com menos perigosidade, possam ter essa medida de confinamento. Junta-se também a esta emissão Eduardo Damas, diretor da revista Sábado. Eduardo, é expectável que no prolongamento do estado de emergência assistamos a medidas muito mais restritivas. Que tipo de medidas poderão ser aplicadas nos próximos 15 dias? Boa tarde, Sara. Boa tarde aos telespectadores. Eu presumo que as medidas que podemos esperar têm sobretudo a ver com alguma restrição da liberdade de circulação, ou seja, conferindo um pouco mais de poderes e clarificando os poderes de intervenção da PSP e da GNR e das Forças de Segurança em geral. Eu penso que essa é, sobretudo, porventura, a maior novidade que pode vir da revalidação deste estado de emergência, sobretudo tendo em conta a possibilidade de uma intervenção muito imediata no sentido de evitar algumas concentrações como aconteceram nos últimos 15 dias da primeira fase do estado de emergência. Eu acho que basicamente será muito por aí, porque o Governo vai procurar não limitar de uma forma tão drástica que no fundo esmaga a pequena economia que de alguma forma está a funcionar e que faz com que o país ainda funcione também. Eduardo, amanhã serão também discutidas várias propostas de outros partidos na Assembleia da República, mas quais serão, nesta altura, as prioridades também para o Governo? Bom, as prioridades são basicamente duas, do meu ponto de vista. São uma geral, que tem a ver com a contenção da emergência sanitária. Nós estamos numa fase crucial. Os nossos números não acompanham no crescimento de contaminações e de mortes os números europeus e de países como a Espanha e como a França e como a Itália, mas nada nos diz que não venha a acontecer uma dramatização maior do quadro geral da emergência sanitária. Desde logo porque uma boa parte dos números relacionados, por exemplo, com os lares, só agora é que começaram a ser refletidos na contabilidade diária de mortes, por exemplo, e de contaminações. Por outro lado, há, evidentemente, cenários mais complexos em relação ao número, sobretudo de vítimas, que apontam para um intervalo entre os 3.500 e os 10.000 e, portanto, é um cenário, basicamente, mas são cenários com algum rigor científico e que penso que o Governo tem também, está a tentar evitar o mais possível e, por isso, esta quarentena é revalidada, um cenário dessa natureza. Por outro lado, a segunda grande prioridade tem a ver, efetivamente, com o funcionamento da economia e com no fundo, com a tentativa de evitar que a crise que aí vem tenha uma amplitude absolutamente gigantesca ou até proporções bíblicas, como já tem sido utilizado essa expressão, ou seja, dramatizando números de desemprego bastante acima dos 10, 11% que estão, de alguma forma, já previstos para o ano que vem. Portanto, o Governo está sobretudo empenhado nisso e as medidas que estão a ser tomadas visam essa questão da manutenção do emprego em absoluto e de níveis de rendimento que permitam para já fazer aguentar o impacto dos primeiros 2 meses, mês e meio, 2 meses de crise que aí está, nomeadamente naquilo que são as despesas básicas de cada agregado familiar. E, portanto, o Governo, de alguma forma, tem vindo a gerir isso com alguma contenção, respondendo dia a dia e com o máximo de proporcionalidade e de adequação face às necessidades que vão sendo evidenciadas. Também agora em direto, professor Rui Pereira, boa tarde. António Costa refere que a melhor forma